Bertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aí a paraconscienciologia. Isso é dentro da parapercepciologia. Ou seja, é o parapsiquismo da pessoa, da personalidade humana. A paraconscienciologia é a ciência aplicada aos estudos embasados plenamente nas manifestações do parapsiquismo ou das parapercepções das consciências. Agora, é o estudo dos parafatos, dos parafenômenos, do autoparapsiquismo, do heteroparapsiquismo, a autovivência do estado vibracional profilático, a projeção consciencial lúcida, o extrapolacionismo parapsíquico, as práticas da TENEPS, a manutenção do OFIEX pessoal, a execução da programação existencial, as autoparapercepções, a pangrafia, o fenômeno da cosmoconsciência. Isso aí envolve a formação cultural, o autodidatismo, as prioridades da consciência lúcida e a parte também prática, ou seja, a conscienciologia experimental. E tudo depende aí do holopensene pessoal da paraperceptibilidade. Nós temos aí ainda na taxologia, nós falamos aí sobre as 5 subdivisões técnicas dos segmentos teáticos e objetivos da conscienciologia. Na parte número 4 da paraconscienciologia está faltando um A, um S das manifestações. Nós já colocamos. Outra coisa também, tem 35 especialidades da conscienciologia envolvendo mais diretamente os fenômenos parapsíquicos. Eles estão aí em ordem alfabética e numerados de 1 a 35. No fim, nós falamos que a paraconscienciologia envolve, inevitavelmente, a consciência em determinado patamar da evolução da lucidez pessoal, tornando-se, pouco a pouco, valioso instrumento de cognição, ou seja, de conhecimento. Como convive você com a paraconscienciologia? Você se aplica mais às próprias parapercepções ou às parapercepções dos outros? O que é que você usa mais atualmente? É o seu parapsiquismo pessoal ou o parapsiquismo alheio? Eu quero dizer que esse verbete é o número 1011, tem 4 páginas, tem 70 logias e tem 5 máximos. Aí é uma coisa para se pensar em matéria das logias que dizem respeito ao parapsiquismo e outras mais também. Eu quero dizer para vocês que lá no Holocicas vão fazer um mutirão para o fichamento de dicionários. Eu convido todos aqueles que não fazem fichamento há muito tempo para participar disso. É do dia 22 a 28 agora desse mês, das 8h30 às 11h30, das 2h30 da tarde às 17 horas. Isso é de sábado a sexta. De modo que o problema todo é a pessoa ver se ela pode participar disso. Então aqui a pessoa fala, quanto mais rápido ficharmos os dicionários, mais rápido estarão disponíveis para pesquisa na mesa. Contar verbetes ajuda a desenvolver a retilinearidade pensênica. Cuidar de livros ajuda a desenvolver o trafor do holopensene bibliográfico. Ele cita algumas frases minhas que eu vou repetir aqui. Não existe cultura ampla sem consulta a centenas de obras de referência. Há muitos anos que eu escrevo e falo isso, desde lá do Rio, etc. Quem lê dicionários aprende a ordenar a autopensenidade. Aumentemos o nosso vocabulário. Palavras representam poder. Agora, isso aqui eu recomendo para todo mundo, porque isso melhora a bibliografologia da pessoa, o modo de fazer as fontes bibliográficas. Aumenta a culturologia da pessoa. Aumenta a técnica do detalhismo. Melhora a paciência, a perseverança e a constância da pessoa. Melhora também a sistemática, ou seja, a sistematização do trabalho da pessoa. E é lógico, amplia e enriquece a auto-organização, a disciplina, a metodologia da pessoa. De modo que é só procurar o mantenedor do holociclo e vocês participarem disso. Quem aí não tem paciência, aquelas pessoas que estão tremendo, tudo deve ir lá para ver a bibliografia
e fazer fichamento de dicionário. Todas essas estão tremendo. O ideal seria eu chegar aqui e mandar todo mundo fazer assim. Aquele que estiver tremendo, fala assim, ó, você está fichado. Vamos fichar. Vamos fichar a pessoa para o fichamento. Isso é muito importante para melhorar o processo da paciência. Entende? É muito sério. Eu quero dizer para vocês que uma coisa que seria bom a gente clarear aqui de vez em quando, às vezes eu trago assim uns assuntos que parecem ser, que está fazendo extrapolação, mas é porque me perguntam muita coisa por fora. Na análise extrafísica do evoluciólogo, não existe nebulosidades biográficas de ninguém. Os negócios nebulosos são sempre apenas humanos. Então, veja, na hora que uma consciência dessa mais evoluída examina a vida de uma consciência, não tem nada nebuloso, é tudo nítido, é tudo claro, é tudo, vamos dizer, explicitado, explícito. De modo que não adianta a pessoa querer esconder as coisas quando ela dessomar. Para ver a ficha evolutiva pessoal, isso tudo é super explicitado. De modo que é bom a gente acostumar a não estar escondendo nada, senão está danado. Agora, eu queria chamar a atenção de vocês hoje, para a gente dar umas palmadas aqui, muito sérias hoje, para uma pessoa que tem me ajudado demais, que é a Roseli, que é aniversário dela hoje. Viva o 6 de novembro! É? Agora, gente, o que é que vocês estão a par da história? Eu queria até perguntar para o Loche, como é que está o processo da parapercepção dentro dos estudos da Apex? Porque a ProEx, né? As nossas programações existenciais, todas elas envolvem problema de parapsiquismo. Está difícil de tirar. Vocês não acham? Acho difícil. É bom você ver o que é que... Quais são os, vamos dizer assim, os reflexos, as consequências, os efeitos que tem a programação existencial com referência ao parapsiquismo. Tem um ponto que você colocou, até foi no dia da própria fundação da Apex, que é a questão da raiz extrafísica de toda a ProEx, né? Ela é justamente feita na dimensão extrafísica. Então, a partir daí, já para a identificação da ProEx, tem que entrar o parapsiquismo. E na execução, inevitavelmente, né, no dia a dia. E o que a gente tem visto lá, Valdo, nós temos uma dinâmica que é toda quinta-feira, hoje, por exemplo. E justamente a gente faz essa correlação toda semana entre ProEx e parapsiquismo. E aí tem sido muito interessante, porque a gente começa a ver um tipo de assistência específica relacionada à questão da programação existencial. Agora, por aí a gente vê o valor também da TENEPS, né, nessa história. A TENEPS ajuda a ProEx e ajuda o parapsiquismo da pessoa. Ajuda muito. Inclusive, as pessoas têm relatado muito isso, de fazer essa conexão da TENEPS com o que está sendo trabalhado justamente naquela atividade, né? Você já viu que eu procuro colocar a teática dentro da conscienciologia. Tudo que a gente fala como princípio acaba aparecendo uma técnica lá na frente. Alguma coisa que você pode fazer uma aplicação teática e vivenciar aquilo. Desde a projeciologia até as outras coisas, nós temos hoje técnicas específicas para mostrar essa realidade. De modo que as pessoas estão sendo assistidas sobre esse aspecto. Sim. Agora, Val, dentro ainda da sua pergunta, a gente começou a ver uma série de correlações do parapsiquismo com o ProEx e fenômenos específicos. Por exemplo, o fenômeno da visão panorâmica. Tem muita relação quando a pessoa faz um balanço da vida dela, né? Fazer o balanço e tudo. A questão da EQM. Muitas vezes a pessoa ela tem o Amorex a partir da EQM e ela então começa a voltar ou entrar no rumo da sua ProEx. Então a gente pode fazer uma série de correlações da ProEx com fenômenos específicos. A questão da própria projeção e a pessoa, a partir daquela projeção, por exemplo, vexaminosa, a pessoa retomar o rumo da sua ProEx também. Então, tem N ligações. O estado vibracional como defesa, autodefesa no dia a dia da execução da ProEx. E por aí vai.
A gente tem várias conexões. O caminho é por aí, vocês estão no caminho certo, está ótimo. Agora, você quer falar alguma coisa? Não? Não, fala você. Falando em Proexis, né, o senhor tinha falado um pouco antes. Aliás, vou falar primeiro uma outra pergunta. Você tinha falado sobre não se esconder, né, se expor, tudo mais. Eu gostaria de saber, tirando, por exemplo, a vitimização e a autopromoção, o que a gente pode, assim, qual o limite que a gente deve se expor situações que nós já vivenciamos, superamos? O limite de esclarecimento de outrem. A gente não deve pensar na gente nessa hora. Não, nunca pensar em você. Agora, veja, uma exposição pública que você esteja esclarecendo os outros, ela nunca pode ser negativa. Aí, entende? Por exemplo, minha vida, eu sempre me expus na hora que precisa. Mas agora, por exemplo, no normal, para me defender, ou coisa que diz respeito à minha pessoa, muitas vezes eu fiz omissão superavitária, não apareci. Eu deixei que a coisa corresse. E na vida tem muito disso. A gente não pode estar querendo defender tudo que acontece, ou o povo que não interpreta você de maneira errada. Se eu fosse fazer isso, eu não teria mãos a medir. Uma vida não ia dar para me defender. Tanta bobagem tem. Então, hoje, com a internet, essas bobagens todas que existem, a gente não pode pensar no processo do egão da gente. Agora, nós temos que nos expor abertamente, claramente, com avertismo consciencial, sempre que esse esforço nosso diz respeito a um objetivo de ajudar outrem, alguém de fora, aos outros. E como que a gente consegue... Até um certo ponto eu consigo aferir isso. Não, o problema é a pessoa insistir com isso, Valesca. Chega num ponto que ela sabe conviver com isso equilibradamente. Mas ela tem que conviver, ela tem que fazer. E o equilíbrio vem pela experiência. A maior parte das coisas na vida são assim. O equilíbrio aparece pela autoexperimentação da pessoa, que é o princípio da descrença. Tá certo? Entendi. É o caminho. Tá. E a outra coisa que aí é com relação a Proexis, né? Não necessariamente a Proexis, mas as coisas que levam, né, os meios que nos levam a realizar essa tarefa, né, a programação existencial. Um indicador que eu comecei a perceber ultimamente, e eu estou usando ele, que vai contra o meu comodismo, do que eu tenho fugido. Então, quando eu percebo que eu estou começando a arranjar muita desculpa para não fazer aquela situação, ou determinadas contexto, enfim... eu estou vendo que é isso que eu estou indo contra esse medo, essas desculpas, e é um indicador que eu tenho usado. É isso mesmo? Quando a gente sabe que o negócio... Uma das saídas é essa, né? Agora, o problema todo é você ter autolucidez quanto à qualidade da sua intenção. Olha isso. Uhum. Se a sua intenção é boa, é pura, é assistencial, você nunca vai errar. Agora, a gente não pode esquecer isso nunca. É qualificar a intencionalidade. Por exemplo, nessa questão de qualificar a intencionalidade, eu tento fazer uma autodissecação e tem vezes que eu percebo que tem pontos que não estão muito claros. Até que ponto a gente deve... É a questão do percentual positivo, porque assim, tem horas que eu sei que 100% não está isento. Mas aquilo que não aí está, eu me abstenho. Aquilo que não está, que está obscuro, que está nebuloso, que você ainda tem um período que está sombrio, você ainda não sabe ver aquilo com nitidez, você deve fazer uma listagem disso no laptop. Uhum. E vai guardando. São os pendentes de cognição seus. Pendentes de cognição. Uma das coisas mais sérias que tem para uma pessoa é isso. A pessoa tem que levar isso em consideração. Pendentes de cognição. Eu já falei sobre esse negócio de pendentes e pendências. É aquilo que está de pendurado dentro da obscuridade da cabeça da pessoa. Ela não sabe ter o discernimento para isso aí. Está faltando discernimento. A pessoa ainda não chegou a deslindar aquela questão, aquele problema. Enfim, é uma interrogação pendente.
Agora, dentro de parapsiquismo é que as pessoas têm mais. Dentro Ou alguma coisa que diz respeito ao parapsiquismo. É onde existe mais isso aí. Uhum. Agora, o problema, anote e vai acumulando. O que é engraçado é que, com o passar do tempo, se você arranjar uma série de pendentes, você vai ver que eles têm inter-relação. Relação entre si. Uns com os outros. Isso é que é chato. Então, você vai começar a ver que tem uma linha de conhecimento que você é zero à esquerda. Então, é preciso trabalhar ali mais do que nas outras linhas. Tudo leva para essa questão da cognição, né? O consensograma é muito bom, mas é preciso pentear com pente fino para ver essas nuances, senão não adianta. A consincobaia ajuda, mas aquilo é só para deslanchar. É para começar. Mas ainda não é uma coisa de veterano, de alto nível, não. Os detalhes é só a pessoa que pode arranjar. A autoconscienciometria, ela é sempre superior à heteroconscienciometria. No início, a heteroconscienciometria é mais importante, mais eficaz, mais funcional. Mas agora, com o tempo, a longo prazo, é a autoconscienciometria que resolve tudo. Vê se faz sentido para você. Você usa o exemplo de uma das coisas que eu ainda fujo um pouco, né? Apesar de eu estar participando das dinâmicas, já ter sido com 5 baias, já consegui fechar o gráfico, apresentar. Agora, de vez em quando é bom a gente voltar para aquilo que a gente já abordou. Eu queria, isso às vezes ajuda. Eu queria perguntar uma coisa, por exemplo, dentro disso, como é que eu vou saber o quanto que é meu e o quanto que é de fora, essa questão de por exemplo, toda vez que eu vou lá na quarta-feira de noite, lá para o Recim, eu sinto, quando eu percebo, eu estou pensando em desculpas para não ir. Aí eu fico lúcida, falando, eu vou, eu sempre vou, mas teve uma vez que eu faltei. Não, isso aí é assédio. É auto ou hétero? Hétero. Hétero. Porque eu chego lá, eu me sinto muito. Agora, há uma predisposição. Bem. Se isso já aconteceu eu tenho 3 predisposição. vezes... Se já aconteceu 3 vezes... Não aconteceu mais. Então, é você que está permitindo que isso aconteça. Por exemplo, a primeira vez que aconteceu, eu já devia te falar, isso é tolice. Isso é auto-assédio que eu estou permitindo que haja o exopensene em cima de mim. Corta isso. Se uma coisa não presta, não presta mesmo. A gente tem que cortar logo que ela apareça. Cresça-lhe. Corte-lhe a cabeça antes que cresça. Não, está diminuindo. Vem com menos força, já não me afeta mais. Mas se ainda existe. Mas ainda existe Isso já aconteceu mais de uma vez? Já. Isso mostra leniência. Isso é leniência. Mostra que você não está dando valor para o detalhe. Tem que dar valor. Detalhes são importantíssimos. Está claro? Mas olha, você veio munido de arma, você deve ter cuidado. Só para aproveitar aquela questão que você colocou, só um minutinho. Que eu fui pesquisar lá para ver o que a gente tinha, né? Então, aquelas correlações de ProEx e o parapsiquismo. Então, uma delas é EQM, eu já tinha comentado, que é a avaliação da própria ProEx. Outro estado vibracional no sentido de autodefesa para execução. A questão da pangrafia na relação com as gestações conscienciais, quer dizer, você trabalha diretamente com isso. A pré-cognição no sentido da prospectiva existencial, durante a execução você já fazia algumas previsões, né, a partir da pré-cognição. A projeção consciente na questão da projeção vexaminosa para evitação de ectopia, Recim também. A psicofonia, a gente viu muito isso em ECP2, para a orientação de ProEx. Muitas vezes o EPICOM dava orientação, né, a pessoa fazia perguntas relacionadas, então a psicofonia pode ser utilizada nisso. A retrocognição na identificação da ProEx em função do acesso ao curso intermissivo, seria outro ponto. A questão de percepção da sincronicidade, aí já entra como parafenômeno, também para ver oportunidades evolutivas, muito bom, percurso, né? E a questão da visão panorâmica como avaliação da ProEx também. E outras coisas mais aí. Tá. Muito bom. A visão sua está grande aí, a turma está trabalhando bem, é por aí. Agora, nós temos que mexer com essas coisas. Hoje eu atendi uma pessoa
que é a primeira vez que vem conversar comigo. É um senhor muito simpático, vivo, conhece bem as coisas, tem 33 anos, é de Foz, mas ele trabalha fora e é da área da política. Mas ele não é candidato a nada, mas ele é prócer de um partido. Então, ele veio falar comigo porque ele está sentindo sem chão. A vida está ótima, as coisas dele estão tudo caminhando, mas ele acha que ele está insuficiente, está faltando alguma coisa na vida dele. Agora, ele ouviu alguma coisa nossa da tertúlia, se interessou por isso, arranjou algumas pessoas, já veio aí em uma dinâmica e começou a ver as coisas lá na dinâmica. Então hoje eu fui conversar com ele 1 hora, com calma, expondo a situação e colocando ele do avesso, virei ele do avesso para ele mesmo. Agora então a gente vê o seguinte, uma pessoa igual essa, ele tem curso em intermissivo, tudo indica. Mas eu não falei, eu só indiquei para ele estudar. Eu dei uma mini biblioteca para ele, que ele não tem livro nenhum, não sabia de nada. Ele vai estudar. E ele vai ver se ele tem ou não o curso intermissivo. O que é engraçado é que essa pessoa é de Foz, mora em Foz. Ele trabalha com o processo da política até fora daqui. E não é bobo, não. Eu estive conversando, o homem sabe. Ele é até mais maduro do que 33 anos, pelo jeito dele. As coisas da ideia, o processo dele assentado, o temperamento, uma grande personalidade. E é aí de Foz, isso é que é interessante. Eu então fui explicar para ele a dificuldade que nós temos para enfrentar as coisas em Foz, devido a gente estar no contrafluxo da realidade de Foz. Quando eu vim para cá, eu expliquei isso, inclusive no hotel, aí com um monte de gente, até representando o prefeito, em 95. Mas o caso todo é o seguinte, Foz, que eu estava explicando para ele, eu conheço isso aqui da década de 50. Então a gente vinha, tinha Cessna, eu passava por cima, porque ia de Uberaba, Mato Grosso, Dourados, aquela coisa, ia para Assunção, depois voltava, e às vezes a gente voltava por aqui. Então eu estava mostrando para ele como é que era o processo, por causa da política, esse negócio todo, para ele saber que naquela época já existia aqui, nas fronteiras secas, ou seja, a fronteira sem rio, a fronteira de terra, que os caras compravam uma fazenda no Paraguai e uma fazenda no Brasil, e passava o gado na terra, que tudo era dele mesmo, ninguém estava vendo, está entendendo? Então o contrabando já era feito assim. Agora eu via isso pelo Cessna. A gente voando, via o negócio embaixo, eles atravessando o gado. Agora veja, isso é 1958, 59. Fazem só 50 anos, né? Não é engraçado o negócio? Então eu estava explicando para ele, olha, eu conheci Foz com essa realidade toda aqui, faz então meio século. Com a história toda, lembro do negócio da inauguração, por exemplo, aqui do Hotel das Cataratas, que foi em 58, faz 50 anos também, né? Então, comecei a expor isso para ele e a realidade de Foz. Então, falei para ele, olha, você pode nos ajudar muito nessa questão da imagem que o povo tem a respeito do CAEC e da Conscienciologia aqui. Eles acham que aqui desce disco voador, que nós somos uma seita, que eu sou um guru, e que ninguém admite e assume o processo do princípio da descrença. Quando ele veio falar comigo, eles já tinham falado com ele sobre o princípio da descrença. Eu mostrei, descerrei a cortina, mostrei para ele, expus a situação toda. Então eu falei assim, ó, é bom que você fique sabendo que você é de Foz, para a gente levedar essa massa de, vamos dizer, de desconhecedores da nossa realidade. Nós já colocamos, já publicamos as 2 vezes os dados sobre o CAEC, mas eu acho isso pouco. E agora nós vamos chamar ainda mais atenção com o problema aí do tertuliário. De modo que a mentalidade que existia aqui daquela época, em que ainda persiste muito, é uma mentalidade mais de interior,
é da área de fronteira, mas um processo mais ruralista, é um problema mais country. A cultura nossa aqui da área é toda country. Ela não é. E nós somos o contrário. A tendência nossa, dentro do processo da conscienciologia, devia ser uma tendência de ser cada vez mais uma ciência lógica, racional, é da cultura. Então, é uma linguagem cultural que nós usamos. É diferente dessa linguagem interiorana do processo, entende, que predomina praticamente nessa área nossa. Agora, eu falei para ele, faz 13 anos que nós estamos trabalhando aqui. Muita coisa já melhorou, já não é assim. Mas ainda tem muita influência do processo da interiorose e outras coisas mais que a gente tem que superar. Por exemplo, uma das primeiras pessoas que começaram a fazer o levantamento e chamar a atenção do Bertone fui eu. Que o povo daqui nem conhecia direito o que era Bertone, nem nada disso não. A gente é que incentivou. Mais tarde eles começaram então a colocar o problema de turismo com o Bertone, colocaram uma barca para ir até lá, essa coisa toda. Agora, então, uma das coisas mais sérias que tem aqui, que tem ajudado demais, é, na verdade, a Itaipu. Que a Itaipu viu também essa necessidade desde a época de 50, 60, por aí, e eles começaram então a fazer. Por isso que tem o Museu do Itaipu, esses processos de desincentivarem o problema cultural. E hoje o Foz já tem uma Secretaria de Cultura que é mais dinâmica. Isso tudo tem ajudado. Agora, por exemplo, só essas exposições que nós temos feito a partir da holoteca, por todo lado, é muito sério isso aí. Agora, outra coisa aqui. Então, baseado nisso, eu queria pedir a vocês, para vocês olharem com mais carinho, a assistência da Expo da Conscienciologia lá no Shopping Center, o JL. Ele só tem atualmente 8 pessoas que estão ajudando lá. Lá precisa de ter no mínimo 30. Eles vão fazer agora no sábado e domingo, agora, próximo, depois de amanhã, a turma, as técnicas que estão cuidando disso, eles vêm aqui para expor esse processo. Vocês podiam ajudar a gente nisso, porque aquela Expo está tirando e destabunizando, tirando o tabu e a loucura, a obscuridade a respeito da nossa imagem aqui em Foz. Se nós não conseguimos melhorar a nossa imagem, nem na cidade, onde nós temos a centralização do nosso trabalho, nós estamos fracassando nisso, sob todos os aspectos. Eu acho que Foz precisa de saber o que nós somos direito. Eu, por exemplo, não posso estar me expondo, eu pessoalmente, nessas coisas. Se fosse minha conta, eu já estaria com isso há muito tempo, já teria feito já, eu mesmo falei isso aqui em 96, teria feito uma coluna no jornal, por exemplo, para sair de quando em quando, para expor o que é a conscienciologia o tempo todo. Isso tudo aí precisava para levedar essa massa totalmente ignorantes que nós temos a nosso respeito. Agora, a gente fez aqueles anúncios em jornal, mas aquilo é pouco. Precisava de esclarecer isso mais. A maior prova dessa ignorância, que a coisa persiste, foi essa reportagem do rapaz lá da revista lá do Globo, que chegou e conversou com o taxista. O taxista, então, começou a fazer piada a respeito dos assuntos. Quer dizer, a pessoa na cidade, ela tem uma ideia, ela cria aquela figura na cabeça dela, a imagem é desfigurada e aquilo permanece com ela. Ela nunca veio aqui para ver o que tem. Por quê? A maioria tem até medo de entrar aqui. Essa que é a verdade. Há receio disso. Eles acham que desce disco voador, que nós mexemos com extraterrestre, que a gente faz despacho de terreiro aqui. Quer dizer, é uma coisa totalmente burra, besta, ignorante, de desconhecimento, de analfabetismo crasso. Que a gente tem que acabar com isso. Essa imagem, em parte, é um erro nosso. A gente tem que começar a trabalhar em casa. Se nós não conseguimos mostrar algum exemplo com a nossa família nuclear, o que adianta? Eu sei que santo de casa não faz milagre, mas o exemplo dentro da família faz.
Então, vamos entender essas coisas e ver o que a gente pode ajudar. De tudo que nós temos atualmente, o que tem ajudado mais são as exposições que a Nara, com a equipe, tem feito sobre o material da holoteca. E outra coisa séria é se expor lá no Shopping Centro JL. De modo que eu peço a vocês para nos ajudar nessa questão e, quem puder, vai lá. Uma boa parte das pessoas não aparece para ajudar na Expo, lá no JL, que elas têm vergonha de enfrentar o público que aparece lá. Isso é um erro. Precisava de ver todas essas pessoas que não falam muito na tertúlia, a gente precisa pedir para elas trabalhar na Expo, para poder ter contato com o público. Trabalhar, porque o contato público é uma das coisas mais sérias que a gente precisa. De modo que isso poderia ajudar mais as pessoas e ajudar também o nosso trabalho. De modo que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Vamos ajudar essa equipe diminuta de 8 pessoas que estão sustentando aí. Já tem uma pessoa que já vai pagar 6 meses para manter a Expo lá. Se paga R$2.000 por mês. Tem uma pessoa que vai pagar 12 mil para pagar 6 meses próximos. Nós vamos continuar com o trabalho. Então, vamos ver o que é isso. Toda vez que eu vou ao JL, lá no shopping, eu visito para ver como é que está funcionando lá. Sempre tem uma ou outra pessoa que está passando lá. É importante aquilo lá. É um enclave da nossa consciencialidade lá dentro. Vale a pena a gente pensar. Você quer falar? Marcos, por favor. Tudo bom? Hoje mesmo eu vou para lá, vou ficar 4 horas lá, a Natália pediu, né? Ah, é? E ninguém entra quando eu estou lá, mas... É, né? Eu espanto todo... Eles estão com medo de você. Mas estão me vestindo melhor. É, eles estão com medo de você. Cabelinho mais bonitinho. É. Acho que hoje entra alguém. É. E eu fico lendo lá, pego todos os livros que eu não Você já tenho. viu que ele tem o cabelo tudo arrumadinho, né? Ele vai ao Billy Foi Palmer. dica do Valdo. E para mim, deve ser a Miriam que está olhando ele. Deve estar olhando. Então você está certo, você é um galã para trabalhar dicas lá. Aí de cosmeticista. É. Cara, tem 4 perguntas para fazer. Eu vou fazer Pois não, duas vai e em duas frente. depois. Então, a primeira é sobre evoluciologia, né? Queria saber o seguinte, quando ressoma Deixa eu ajeitar esse negócio. Quando ressoma um evoluciólogo, o evoluciólogo intrafísico não fica exatamente nas mesmas condições, né, de expansão de consciência que o extrafísico. Eu queria saber, ele delega para algum outro a preceptoria da... Não, ele não delega, não é assim. Não é? Existe um colégio invisível dos evoluciólogos. Quem comanda é esse colégio. Outra coisa, uma pessoa que já é um desperto, por exemplo, ou um epicom que já esteja entrosado com o ciclo multiexistencial, pessoal da atividade, ele já não comanda muito os processos que ele já está fazendo da vida dele. Quem comanda é a equipe que ele é uma mini peça. Entende? Então, se um epicom já é assim, se um desperto já é assim, se uma semiconsciência já é assim, se um teleguiado já é assim, pensa bem o que não é evoluciólogo. Ele já tem o ciclo multiexistencial da atividade que determina o que é melhor para ele. E ele tem autocrítica total disso. Tudo bem, mas tem lá os orientados dele, né? E ele vem para fazer trabalho específico de alguma coisa maior. Então ele continua ligado, né? Quer dizer, os orientados continuam ligados a ele. Alguns deles aparecem, outros não. Existe trabalho que são mais sigilosos e existe outros que são mais públicos. Não, eu entendo, mas eu não estou falando disso especificamente, não. Estou dizendo assim, ele vai ficar um período que não vai intrafísico sem ter consciência plena daqueles orientados dele, subordinados. Mas de qualquer maneira ele está na ponta do trabalho dele, porque ele já vem com lucidez para aquele serviço da ProEx dele. Não, então ele as ligações com os orientados então não deixam de existir. Nunca. Né? E ele continua puxando Na verdade, barco, aqui, Marco, a gente poderia falar que todo mundo aqui que já começou a fazer a interassistencialidade já é pré-evoluciólogo.
já está com responsabilidade com isso, de algum modo. Mas você, por exemplo, você faz orientação... É que falham muito, sei. Faz orientação mas eu ainda estou chegando a ser disperso. Não, eu estou dizendo que faz orientação. Sim. Né? Então, não, e não é isso. Eu tenho muito extrapolacionismo devido ao problema do transventor. Sim, sim. Está entendendo? Isso é que é o ideal. Agora, isso não quer dizer que ele tenha, durante a fase intrafísica, como consciência, vamos dizer, plena, a nível consciente, que eu estou dizendo, né? De quem são e o que acontece com os orientados. Eu quero te falar uma coisa clara para você. Quando eu estava para ressomar, para fazer esse trabalho que eu estou fazendo nessa vida, nesse corpo, eu agradeci o transmentor. Porque você já viu qual foi a minha pergunta cretina, a mais séria para mim, né, para ele, né? Eu queria saber dele se ele ia ficar na extrafisicalidade ou na intrafisicalidade na segunda metade do século XX. Por quê? Sei lá, se ele viesse e ressomasse, ele ia lá para o fim do mundo, eu ia ficar aqui, não ia adiantar muito. Tua fase executiva, né? Estava preocupado, viu? Agora, a hora que ele falou, não, eu vou seguir você, eu não vou ressomar, eu estou de olho em você. Pelo contrário, abra o olho, porque eu estou de olho em você. Realmente, ó, eu estou com 76 anos, ele não ressomou esse tempo todo. Entende? Eu estou seguindo isso. Então, mas vamos supor que ele tivesse ressomado, né? Pois é, ele poderia estar muito distante, eu não teria tanto, vamos dizer, direto. Essa assistência de função mais íntima que eu tenho com ele. Então, ficaria o problema todo, direto, gente, né? aqui, ó, querendo ou não, tudo é um problema, não é pistolão, mas é um problema de intimidade. A intimidade evolutiva, ela é inevitável, não tem saída. Agora, o ruim dessa história é que a pessoa chega aqui e esquece quem é a gente. Não vamos reclamar do que você esqueceu dos outros. Vocês vão começar a reclamar, não demora, é dos outros que esquecem quem é vocês. Você está entendendo isso? Entendo. Nessa hipótese mesmo dele ressomar, o teu contato, apesar de ser íntimo com ele, não ia ser direto o tempo todo. Eu devo muito a ele isso aí. Então. Você está entendendo? Eu devo muito. Agora, por exemplo... Mas e se ele disse, vamos supor que ele dissesse que não estaria aqui? Não estaria. A monja eu sabia, porque ela já estava ressomada. Eu sabia disso. Você está entendendo da história? Tá, então vamos supor... Entendo. Você já sabia que ela estava aqui. Agora, vamos supor que ele te respondesse, não, eu vou estar ressomado na mesma época. Né? Isso te trouxesse algumas consequências. Se fosse aqui junto, estava tudo bem, né? Não, mas agora a distância, fazendo outras coisas. Pegando, por exemplo, o terceiro escalão, o quarto escalão, você está entendendo? O quarto círculo do processo da ProEx estaria totalmente defasado com relação àquilo que eu estou fazendo. Que eu pego todos os círculos. Você está entendendo como é que é? Agora, ele, então, é uma mão na roda para mim. Você está entendendo? Por isso que eu sempre falei, desde rapazinho, assim, ó, meu maior amigo é o transmentor. Esse foi o primeiro nome que eu dei para a Consciex, foi para ele. Porque tem muita coisa... A monja, eu nem sabia direito como é que era, só mais tarde que eu fui ver. Eu estou falando depois que eu ressomei. Antes eu já sabia. Sim. Depois que eu comecei a ter mais retrocognição, tudo ficou mais claro. Entende? Então, mas para quem não tem um nível ainda de contato direto, ou tanta lucidez assim, extrafísica, intrafísica, parapsiquismo, etc., é interessante sim que tem alguém, mesmo que não seja evoluciólogo, como a gente tem você, por exemplo, escuta, próximo, né? Você viu aqui os verbetes que eu já trouxe falando sobre amizade. Teve um agora recente. Amizade interativa. Observa bem. Agora, coloca o processo da amizade do ponto de vista da extrafisicalidade, do ponto de vista da impermissiologia sua. Entende? E o que é que você preparou, por exemplo, na questão da ProEx, lá da Apex? Como é importante a amizade nisso aí. Entende? Agora, por isso que eu estou falando, não é pistolão. É um processo de intimidade. Sim.
A intimidade, gente, é uma coisa seríssima. Outra coisa, esses dias mesmo eu falei aqui sobre o problema, por exemplo, que ainda é na Terra um problemão. Isso vai deixar de ser problema com o tempo, que é o casal incompleto. Se uma pessoa for começar a estudar o casal incompleto, é das coisas mais sérias que tem na vida. Mas ele é totalmente errado atualmente, ainda. Não, tem uma pergunta disso, mal entendido. Então, porque você mesmo disse que o casal incompleto é perigosíssimo em vários casos, principalmente nesse caso da pessoa já tem uma parceria, uma dupla, e depois aparece uma que seja mais adequada ainda. É abalada por aquele problema. Não, então, ela fica abalada, mas em termos de solução disso, o que ela deve fazer? Ela deve continuar com a mesma, conjecturar, trocar? Ela deve sim, ela tem que ver aquilo que está para caminhar com as coisas e sustentar o que for possível. Agora, o que se passa? Sim, mas... Às vezes tudo está degringolado, às vezes tem que recomeçar tudo. Isso depende do que é. E outra coisa, o negócio mais sério, Marcos, não é depois que acontece, é antes, é a profilaxia, a prevenção. É aquilo, uma pessoa só deve se engajar dentro de uma dupla evolutiva quando ela tem certeza daquilo. Porque senão amanhã, quando vai aparecer aí o duplista ou a duplista, o titular, ela já entrou com o secundário que já criou um problemão. Tem gente, então, que arranja filho, que cria aquele problema. Agora, o pior da história, as pessoas são tão enroladas que eu mesmo falo, não é isso, espere que não é a sua vez. Vocês sabem que tem caso meu aí, que eu falei que as pessoas estão chupando o dedo e se arrependidas até hoje. Que eu avisei tudo. Olha, mas ninguém seguiu. Na hora, há os processos de emoção que superam isso, sabe? Mas então você está dizendo que nesse caso, ainda que ela tenha feito a besteira, a precipitação, não tinha a conclusão, não tinha certeza que era definitivo. Agora, depois então, que está tudo instalado, chega a pessoa, sim, pronto. Então, é uma rebordose. Sim. Mas nesse caso, então, se tem certeza, depois... Aí vale mudar? Isso que eu estou perguntando. Não, aí depende do caso, tem que examinar, tem que ver os prejuízos. Quanto tempo já? Aí tem que fazer o levantamento dos atenuantes e agravantes de tudo. Quais as consequências da atitude. Agora aí, por isso que eu falo, num caso desse, às vezes, tem que seguir o casal incompleto junto com o casal íntimo, sem problema. Numa boa. Cosmoeticamente, alto nível, tudo, com civilidade, como a gente chama. E é duro, tem muito caso aí que a gente tem até pena. Tem pena. Você tem convivência diária, né? Isso é assim mesmo? O que é que eu tenho? Esse aí tem um bicho dentro do celular. Tá, então vou fazer mais uma outra. Pode fazer mais uma outra? Não, pode ir em frente. Tá, a outra pergunta é sobre o OFIEX, né? Quando há mudança da base física pelo ofexista, né? Se isso é muito trabalhoso do ponto de vista extrafísico, para a equipe extrafísica, fazer a desconexão e... Depende do que a pessoa está fazendo. Se aquilo foi pensado, planejado, com tempo, tudo bem. Se a coisa é intempestiva, se é precipitada por acontecimentos externos e outra coisa mais, quase sempre tem a sede no meio. Você está entendendo a diferença? Se o processo, veja bem, é centrípeto, de fora para dentro, tem a sede. Se é centrífugo, que é da própria pessoa, que está a partir dela para seguir com a situação, não tem problema nenhum. Está tudo certo. Mas mesmo que não seja um planejamento, por exemplo, no teu caso lá, né? Quando você veio de Ipanema para cá. Sei, mas isso é a maioria aqui. Eu? Não, o teu caso. Meu caso é igual ao seu. Tá, tudo bem. O meu caso, por exemplo, né? Eu estou num lugar lá que eu não considero definitivo. Né? Eu tive em lugares um pouco mais definitivos. Então não há um planejamento explícito ao ponto de dizer, não, eu vou exatamente para aquele lugar. Estou até vendo coisa de... Mas olha, você calculou quanto tempo você ia passar lá? Sim, isso que eu ia dizer. Mas há um planejamento, né, mais oculto disso, com essa gradação. Está tudo certo. Que eles podem acompanhar. Então isso vale como planejamento. Agora, outra também. coisa. A coisa mais séria, por exemplo, se a pessoa é um tenepsista,
o próprio amparador já prepara um ambiente para isso, para aquela mudança da base física. Isso tem muito disso. Se há um amparo de função, a pessoa está embasada. Qualquer renovação ali, ela está sendo chancelada com assistência extrafísica. Eu, por exemplo, na minha vida atual, eu passei por 4 locais. O terceiro, que foi o Rio de Janeiro, foi o que eu sabia que eu ia demorar mais, até aquele momento. Eu vivi 12 anos em Monte Carmelo, vivi praticamente quase que ali 22 anos mais ou menos em Uberaba, e lá no Rio foi quase 30, por aí. Agora, quando eu vim para cá, eu falei assim, agora esse é para mim o definitivo, eu não quero sair daqui. Por causa da idade, as coisas todas. Então, isso tudo foi dividido bonitinho, certinho, tudo estudado com calma. Agora, por exemplo, eu preparei durante muitos anos sair do Rio, mas não marquei nada. Eu estava esperando as condições, que é aquilo que a gente chama, esperando um aviso, é uma mensagem. Eu estava fora do Brasil quando eu vi que era hora de sair. Entendeu? Então, tudo tem a sua hora, as suas condições, o negócio todo. E outra coisa, quando eu saí lá do Rio, você sabe que eu escapei de um assalto, né? Porque eles estavam atrás de mim, né? Num apartamento lá em Ipanema. Isso eu não sabia. É. Outra coisa. Até hoje eu passo por lá toda hora. O Globo deu uma notícia, mas não falou que fala isso era com o porteiro, aquele porteiro teu lá. Não, o porteiro, e falando que ia no o único apartamento que eram 2 andares, era o meu, que é esse que estavam de olho. Agora, o que salvou é que o meu filho veio com o carro, foi lá e o negócio diluiu, não houve. Aquilo que eles queriam, não aconteceu. Agora, veja, aquilo era a mensagem que eu estava esperando, era o sinal. Uma coisa muito engraçada, por exemplo, eu estava com uma das empresas e eu estava já planejando, porque já estava tudo mais ou menos assentado, todo mundo assentado. Eu estava planejando passar aquilo para frente e fechar o que fosse preciso, numa boa, tudo positivamente. Mas aí veio o enumerador e falou assim, você espera, quando você tiver um sinal, você fecha a empresa. Um dia eu chego com o meu motorista lá no pátio da empresa, quando eu olho em cima da carreta, tinha um Exu lá em cima. Aí me deram aquele banho de energia, eu falei assim, agora. Aí eu já parti para a diretoria para terminar a empresa. Você falou, a partir daquele momento. Fechou. Mas era um Exu. Então, mas o que eu queria saber show, é o seguinte, do Exu. É o show. Fechou, show, Exu. Nossa, então eu entendi tudo. Agora, para concluir, assim, né? A gente deve mudar alguma coisa de atitude dentro da TENEPS, de desconexão, algumas coisas é necessário ver. É bom você ponderar. Porque a mudança de ambiente, todo ambiente cria raiz. A mudança de ambiente, você vai transplantar certas raízes, né? Então é necessário ver o que vai acontecer. Agora, outra coisa. É bom sempre observar, na questão da TENEPS, quando há uma mudança de base intrafísica, como é que a assistência fica, porque dá uma alteração também na assistência. Às vezes, no Rio, por exemplo, a assistência que era feita na TENEPS é uma, aqui vai ser outra. Está entendendo? E outra coisa, sempre é um aperfeiçoamento. A nova base é melhor do que a antiga. A tendência é essa. Se ainda não é porque ainda está sendo assentado, está na fase de transição. Mas isso que eu ia perguntar. Está na fase de transição. É uma base de transição. Mas vai chegar que aquilo vai, entende? A poeira vai baixar, tudo vai assentar e a própria base física, no caso, é de transição. Você já não pensa em ficar naquele lugar morando ali muito tempo. Né? Nesse caso, você não investe tanto. Agora, assim aqui também, é né? bom você já arranjar uma coisa mais definitiva. Não, então, tudo que você vai fazer. Eu sempre falei isso. A turma que vem para Foz deve criar raízes. Deve julgar a âncora e acabou. Não puxar. Você está entendendo? O que mais? Qual é a próxima? Isso mesmo, não fico. Não, tem 4 aqui, mas eu vou. Não, pode falar. Ela espera, ela é aqui, fisicultura. Ela aguenta ali 1000 horas. Então, vamos lá, vou perguntar aqui. Ela aguenta, né? Eu não estou tão bem assim, não, mas.
Tá, as outras perguntas são, ontem a gente falou de holocarma, né? Sim. Aí você falou que dessa maior rapidez na reação holocármica, né? Que está acontecendo. Isso já acontecia no nível egocármico, grupo kármico, mas que no nível geral holocármico é uma coisa mais complicada, e mais significativa também, né? No caso do Barack Obama, etc. Mas depois você falou que isso aí podia ser visto como uma exceção, alguma coisa assim, você falou de exceção. Isso é uma coisa muito rara. Não, então, mas calma aí. Deixa eu te perguntar então. Você não acha... Não, eu fiquei pensando por mim isso aí. Você não acha que pode estar acontecendo, não como exceção, mas de uma forma mais definitiva, uma redução nesse diâmetro da esfera holocármica? Quer dizer, essa rapidez tenha atingido realmente... Não, isso aí tudo é o plano A ainda deles, não é o plano B. Se precisar, eles mudam para o plano B. Você sabe o beta? Esse aí ainda é o alfa. Não, eu sei, mas eu estou falando do plano ideal mesmo. Mas isso tudo eles planejaram, via hipótese, via o planejamento, via a possibilidade de acontecer aquilo. Tudo isso eles têm uma visão muito ampla da história. Estou perguntando se isso aí não é uma exceção, se de repente isso já pode ainda não. Começar. Eu Você acho não acha que está definitivo? Não chegou lá. Agora, o que eu tenho receio só é o que pode acontecer numa situação infausta. Você está entendendo? Criminosa, sinistra, de alguém querer matar o homem. Isso aí não, sim. Isso eu sei. O que eu estou preocupado, o que eu quero saber, o que eu sempre me preocupo na internet, com essa coisa de ajudar a exteriorizar a energia, de alguma forma a gente ajudar a diminuir esse tempo quer dizer, diminuir o diâmetro da esfera de holocarma mesmo, né? Para ação e reação. Como você falou outro dia, do karma imediato, né? Do sujeito que tomou o tiro num osso, que é muito duro. Que isso aí atrasa muita coisa. Então, não vale a pena a pessoa ser morta. Todos os efeitos que pode transformá-la até num herói ou num ícone, um ídolo, não vale a pena se ela continuar. É melhor ela continuar. É sempre melhor. Então, toda morte, todo sinistro num caso desse, todo assassinato, ele é muito da baratosfera. Isso é regra. Não, mas não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado, eu fico preocupado em saber se essa resposta mais rápida no karma, né, na correção, porque é uma correção, uma reharmonização das... se ela está se acelerando... É um equilíbrio, é um contrabalanço. Sim. É um contrabalanço. Complexo, É equilíbrio. Mas a tendência é se acelerar cada vez mais, com mais energia... Mas isso está dentro dos planejamentos da reurbanização. Eu não acho que ele esteja usando um plano beta, não. Esse é o alfa, é o normal deles. Mas isso não pode ser de resposta imediata de uma hora para outra, né? Não, mas eu vejo o seguinte, já era previsto. Não tem novidade ainda, não. Pode ser que até um dia vai ter novidade, né? Mas por agora não tem, não. Mas um dia essa resposta, mesmo no nível geral, vai ser bem mais rápida, né? Eu acho que as coisas vão começar a empombar mesmo, mais sérias, lá para 2030, 2035, devido ao processo de fome, problema de água. Isso aí vai criar problema geral. Até lá vão ver o que eles já fizeram na Lua, em Marte, nesses lugares. Mas isso aí vai criar problema. Agora, acho que esses problemas, por exemplo, de 2035 até 75, uns 40 anos, eles vão ter que equilibrar para ver o que vai dar nisso. Pode ser que aí vai aparecer algum plano beta. Extrafisicamente que eu estou falando. Então, porque tudo bem que ocorrem muitos problemas por causa dessa reação. Por exemplo? Né? Por exemplo, no caso do Obama, tem todo o cuidado mas não é só isso. Mas isso evita dos problemas se propagarem para o futuro. Né? Você resolve agora, aquilo... Tem outros problemas que eles vão ter que enfrentar, que está sendo pouco falado. É a explosão demográfica. Eu acho que os países deviam de começar a fazer mais planejamento familiar. Alguns já estão cortando isso mesmo porque não estão querendo ter filhos. Isso é outra coisa. Mas agora precisa de ver o planejamento familiar disso e fazer mais socorro, principalmente à África. Isso tudo vai criar problema oportunamente. Hein? Então, não, agora porque lá não está nascendo ninguém, né? Mas em compensação, em outros lugares, no terceiro mundo, a coisa está pior.
A demografia está aumentando. Uma outra coisa, já estão começando a fazer, essa semana mesmo teve revista do Brasil aí que trouxe, que o mundo já não tem mais o celeiro nosso, a despensa, não dá para atender todos os hóspedes que estão chegando aí. Entende? Na casa terrestre, já não tem mais comida na despensa para todos vocês que chegaram aí. Como é que é isso? Vocês, que eu já estava aqui, né? Entende? Então, Marcos, isso aí também vai ser um problema. Porque o verdadeiro celeiro universal também é de Mené para lá, não é? Pois é, mas agora, veja, eles vão ter que começar a modificar também o processo de alimentação, né? Alguma alimentação aí de astronauta vai ter que começar a aparecer. Não tem jeito. Pode fazer mais Pode falar mais uma. Não, elas deixam. Elas são muito civilizadas, muito educadas. Então vamos lá. Eu queria perguntar para você. Então, o verbete de ontem, você falou, era do deslanche, né? Do deslanche. Deslanche o que é mesmo? Deslanche evolutivo, né? Existencial, intrafísico, né? Aí você falou não sei com quem foi aqui, que você comentou sobre a dificuldade, muitas vezes, que as pessoas têm de conseguir pôr em prática todo o repositório que tem de vivência, disso, daquilo, que às vezes isso mesmo é que impede ou dificulta, né? Ou tira o peso e dá leveza para que ela consiga fazer esse deslanche mesmo, ou vários deslanches. Não, e a pessoa geralmente ela se complica, ela se embaraça, ela tropeça nos próprios pés para decidir o prioritário. Então ela sai do megafoco. Sim, exatamente, você tocou num ponto então. Então aquele outro dia eu vim falar contigo aqui, estava associando isso então com a bagagem pré-ressomática. Né? Porque apesar de serem coisas complementares, a bagagem, se a pessoa começa a reaver aquilo de verdade, a ponto dela poder fazer um deslanche significativo mesmo usando isso paradoxalmente pode trazer um certo peso, uma dificuldade dela manejar tanta coisa e efetivar esse deslanche, né? Então, eu estava associando isso com essa coisa para te perguntar, então, da importância, de novo, daquela coisa da gente ter, para conseguir ter esse mega foco e mais facilidade, de ter meios tecnológicos mais sistemáticos do que sim. Não, isso aí ajuda. Mas a coisa mais séria é a sistemática intraconsciencial. Sim, sempre. Né? E é essa sistemática que eu vou trazer qualquer hora um verbete aqui sobre isso. Sim, mas você concorda que não há organização mental ou íntima o suficiente e muita gente mesmo aqui para se fazer isso? Eu sei, mas agora o problema é que é essa que nós temos que bater. Que a sistemática tecnológica, a centrípeta, essa todo mundo já faz, a ciência convencional está trabalhando nela. Mas a intraconsciencial, nem a psicologia ainda não entrou. Sim, porque a organização mental é uma coisa mais... E outra coisa, quem entrou nisso é algumas pessoas, por exemplo, de religião, de seita, essa coisa toda. Mas todas elas dogmáticas para fazer lavagem cerebral. Não adianta distorcer. Agora, o problema é a intraconsciencialidade ser abordada pela própria pessoa sem interferência de fora. Sem interferência dogmática, sem lavagem cerebral, entende? Sem imposição de ideias ou de pensamento divergente. Tá, então isso depende de uma reestruturação e de uma... Depende. Eu vou trazer qualquer hora um verbete sobre isso. De uma organização íntima, principalmente mental. Né? Agora, enquanto não há isso de uma forma mais disseminada, nem aqui dentro, você às vezes conversa com uma pessoa, com outra, está todo mundo arrumadinho, bonitinho, mas você vê que ali não há aquela riqueza mental maior. Não tem articulação. Maior. Não tem articulação mental, que eu estou dizendo. Eu sei que eu sou professor de coisa de banco prioritário e você vê algumas vezes, né, a primeira coisa que eu explico, né, quando estou coordenando o pessoal, eu falei, a organização verdadeira dos dados da arquivística é interna. Depois a gente vai para fora. Mas aí eu te pergunto, a maior parte das pessoas não tem isso. Não. Né? Essa carga toda de vivências, de atributos, de tudo, é muito grande se a pessoa começa a redescobrir isso. E aquilo pesa, apesar de ser muito importante.
Então, a gente tendo o jeito de mostrar, de se passar para fora, de se visualizar... Sempre é bom, sempre é bom. Pode ajudar. Agora, coloque a prioridade. Cada pessoa tem as suas prioridades básicas. Essas é que têm que ser identificadas, localizadas e, vamos dizer, enfatizadas. Faça a convergência de tudo para a prioridade individual. Coisa mais séria é isso. Sim, mas e ao mesmo tempo a gente pode seguir... Pode seguir um grupo, mas agora lembre-se disso. Prioridade individual. Não, mas é assim que surge, né? Você faz e acaba depois podendo dividir, né? Vamos trabalhar nisso, você está certo, o caminho é por aí. Porque eu acho que tem um gap muito grande disso, dessa organização. Tem, mas agora, de modo geral, as pessoas quando querem, elas andam mais depressa. E há muita assistência extrafísica. Sabe por quê? Todo mundo quer que haja mais, principalmente do ponto de vista extrafísico, todas as consciências mais lúcidas, consciências, elas querem mais gente tenepsista, mais gente, você está entendendo? Interassistencial. Quanto mais, melhor. Então, elas ajudam tudo que pode, facilitam tudo. Quanto mais, melhor. Para a gente colocar a escola na frente do hospital. Tá, não entendo. Mas, mesmo assim, a gente... porque, por exemplo, estou falando especificamente disso que eu estou fazendo, você sabe mais ou menos o que é. Então, eu estou juntando tudo aquilo que eu vejo que já existe como recurso de IC, essas fichas e outros recursos que você usa, apesar de não estarem disseminados, etc., para ter algum padrão, para evitar aquele negócio de que cada um tem as suas anotações, os seus controles, etc., mas tudo em Word, você acaba perdendo o foco. Se você puder padronizar para atingir maior número de pessoas com critério de alto nível, tudo bem. Um nível elevado, nivelar por cima. Nivelar por cima e partindo da experiência sempre de um, ajuda. Né? Partindo da experiência. Por exemplo, o Djalma fez isso com o conscienciograma. Possivelmente o livro dele vai ser publicado agora para o ano que vem. Ele trabalhou anos, para trabalhar no conscienciograma, para ampliar as coisas de modo geral para o povo. Tudo está aí para ser feito. Vamos trabalhar. Tá certo? Mas então... Professor, a minha dúvida está na primeira página, detalhismo, lá em efeitologia. Quer dizer, na verdade, é para que o senhor me ajude a entender melhor efeitologia. É em quê? Detalhismo, efeitologia. Sim. Tá? Os efeitos das mensagens ou conteúdos para fenômeno. Então, eu gostaria de saber como entender adequadamente e como não perder as oportunidades que o acomplementário nos oferece para a gente entender isso e saber tirar partido dessas mensagens, das informações, dessas inspirações que a gente tem. A primeira coisa é o seguinte, você foi ao complementário, lá aconteceu alguma coisa que você registrou. Você tem que pensar e perguntar para você, isso aí é para mim ou foi para todo mundo? Se a coisa foi só para você, ou se é alguma coisa que só você viu ou percebeu, é preciso ver o conteúdo. Isso aí é uma mensagem. Que mensagem é essa? Para quê? O objetivo qual é? Por que falaram isso nesse momento evolutivo para mim? Qual é a razão? São essas coisas que você tem que fazer. Isso aí é só a pessoa. Não adianta outras pessoas. É a própria pessoa que tem que fazer. É aí que entra o valor do laptop, de registrar as sensações, as vivências da pessoa, porque ela faz associação dessas vivências com o tempo. E aquilo vai dar, além daquelas mensagens ou conteúdos isolados, vai dar aquela diretriz básica da reunião, do feixe de conteúdos, de várias sensações, de várias ocorrências. Você entendeu? Uma coisa é uma ocorrência isolada. Outra coisa é a hora que depois de 2 anos você anotou uma opção de coisa, você viu que bateu. Tem vários conteúdos que aconteceram. Aquilo ali já cria um novo patamar, uma nova cosmovisão para você ver sua realidade. Isso é seríssimo. A minha vida, isso aí foi uma das coisas que mais me ajudaram. Porque eu comecei a notar as coisas já na adolescência, isso me deu uma visão enorme.
Tá. Você está entendendo? Com o tempo. Esse efeito, ele é gradativo, né? Ele vai aumentando conforme nosso fôlego e nossa compreensão e não é isso. Vai ampliando. Às vezes está acontecendo 5 fenômenos. Você viu meio fenômeno. Está entendendo? Você viu apenas um pedacinho que saiu da cabeça do iceberg na tona da água. O bojo dele todo ficou lá, você não viu. E a chegar num todo, isso é gradativo. É gradativo e através do registro. Se a pessoa não fizer registro, não tem jeito. Não adianta você olhar as sensações ou vivências que eu tenho. Tem que olhar a sua. Entendi. Então o problema egóico, ele não pode ser esquecido no processo da autoconscienciometria. A autoconscienciometria é baseada no processo egóico. Você está entendendo? É o ego. A pessoa tem que examinar o egão dela, não tem saída. O egão, o eguinho, ou o egocídio, mas ela tem que se mexer. E não adianta, às vezes, chega num certo ponto, que não adianta mais fazer associação de ideias ou comparação. O confronto com isso, com a outra, com a outra, com a outra. Chega um ponto que é só você. Você está encantoada, não tem por onde escapar. É uma rua sem saída. Você tem que enfrentar você mesmo. É a autoconfrontação. Tem que encarar aquela condição. E isso é que é importante ver agora. Olha se você já está na fase de fazer essa autoconfrontação. Aqui uma pessoa que às vezes está fazendo isso é a própria Valesca, e ela tem feito isso. Ela tem feito. Que é a autoconfrontação. Uma outra é a Roseli, também esteve trabalhando nisso durante muito tempo. Uma outra é lá, a Beth. A Beth está fazendo isso também há muito tempo. E a Beth tem muita coisa anotada, muita coisa escrita sobre o assunto. Qualquer coisa, conversa, escuta, faz a oitiva do trabalho dela. Você está entendendo? Escute. E, professor, só para concluir, Sim. Essa questão da projeção, por exemplo, às vezes em efeitos didáticos são montados cenários para que a gente compreenda melhor uma expressão que a gente tenha, não é? Então, uma sensibilidade, uma falha emocional, algum processo que esteja na nossa intraconsciencialidade, aquilo pode aparecer na projeção como um efeito para realmente abrir nossos olhos. E às vezes vem para preencher um vácuo. E às vezes estava um gap. Aquilo estava oco. Vem para preencher aquilo. Melhora tudo. Então isso é uma leitura do conteúdo desse que aconteceu. Tá, às vezes a sensação tem que falar de acordo com a linguagem que você entende. Se uma pessoa é muito de emoção, às vezes a mensagem do conteúdo é emocional, para poder a pessoa entender. No início é sempre assim. Com o passar do tempo, tudo fica mental somático e de autodiscernimento. Entendi. Mas no início ainda tem muito processo instintivo, animal, artístico, romântico, lírico, de movimento, de dança, de cor, de colorido. Você entendeu? Bem infantil. Não, mas não está mais tanto assim. Eu sei. Não, eu estou falando como é que é. Não está mais madura assim. Precisa de ver onde é que você está. Tá bom. Tá, obrigada. Tá certo? Obrigada. Professor, eu gostaria de entender qual que é a importância de se formar um colégio invisível da parapercepciologia. Eu sei, assim, da importância, mas eu queria que você me ajudasse, assim, a clarear ou aumentar essa minha percepção. A importância mais séria que existe é melhorar todo mundo mais depressa. Por quê? Com a parapercepção, todas as coisas são potencializadas. É como se você usasse só querosene, aí você colocou gasolina azul. A mão na roda, ela aumenta, potencializa tudo. Há uma dinâmica, o dinamismo do processo evolutivo com o parapsiquismo. Olha, mais forte que o parapsiquismo, talvez só tenha uma coisa, que é o autodiscernimento cosmoético. Esse potencializa mais. Mas depois disso, talvez seja o parapsiquismo. Eu não vejo outra coisa para colocar no lugar. Se uma pessoa fosse perguntar, né? Olha, vai ter um prodígio aqui. O que você pedir, você vai receber. A primeira coisa que a gente ia pedir é o seguinte: eu quero um autodiscernimento serenão. Tá certo?
Segundo, eles vão perguntar, o que você quer? Eu quero um autodiscernimento parapsíquico serenão. Você está entendendo? Isso é que seria o melhor. Não, eu estou te falando. Estou falando, isso é que seria o máximo. Entendeu? E qual é a dica, assim, para esse colégio? O que poderia ser estudado, enfatizado, expandido para essas pessoas? A dica é o seguinte, você vai permanecer como bicho ou vegetal até quando? Pergunta para a pessoa. Você vai continuar como bicho ou vegetal? O que você é? Até quando? Sem parapsiquismo, a pessoa ou é subhumano, que a gente está sendo bonzinho, ou, na realidade, ela é um vegetal. Não, tudo bem, professor, mas assim, para não cair na questão dos fenômenos, como não, estudou isso vários você tem que cair nos do fenômenos, passado. Sim, só que tem Conteúdo. Com outros olhos, com os para-olhos. A maioria cai nos fenômenos com os olhos. Está errado. Ela tem que cair com os para-olhos, para enxergar direito. Uma pessoa, ela pode ter olhos e não vê nada. Outra tem olhos de enxergar. Ela então enxerga tudo, ela vê. Os parafenômenos, eles têm que ser vistos. Você vai estudar parapercepciologia, você tem que entrar na parafenomenologia. Agora, o problema é não exaltar isso com o subcérebro abdominal. Entende? Com o problema do porão consciencial da pessoa, a parte vegetativa dela, a parte instintiva. Tem que examinar o nível já de evolução, de evoluciólogo, um nível maior. Olha o processo da assistencialidade, da dispersidade, da OFIEX. É isso. Agora, vale a pena estudar, tá certo? Vale a pena. Obrigada. Valdo, ainda há pouco você comentou do casal incompleto, seria um dos temas bem importantes para se estudar. Você ressaltou até a questão tanto positiva. Tanto lado positivo quanto negativo. Você poderia falar um pouco mais aí? O que você está vendo? Você tocou nesse assunto outro dia também. O caso todo é o seguinte, há muitos anos eu estudei isso e comecei a estudar para ver se tinha alguma linha do conhecimento. Inclusive aquele meu amigo que estudou o psicógrafo, eu falei isso para ele. Eu falei assim, Valdo, não tem nada na psicologia que já estudou isso que você está falando. O casal incompleto nunca foi estudado do jeito que você está falando. Sabe o nosso doutor lá da Bel, que estuda na ele Bel. falou para mim bem claro, não existe. Ele é um dos caras que eu conheci, que conheceu mais psicologia. Então veja, se a psicologia não tem, eu fui partir para a antropologia e para a sociologia. Eu também não encontrei nada. Agora, depois eu fui ver a filosofia. Alguns tocaram em assunto que chegaram perto, mas ninguém tocou nesse assunto. Agora, o que se passa? O casal incompleto ainda não foi estudado dentro daquele nível necessário que nós precisamos hoje. Quem já falou mais disso é só eu mesmo, não tem nada, esses anos todos. Eu já estudava o casal incompleto já no movimento espírita. Você está entendendo? E eu já usava essas expressões, o pré-casal, o casal incompleto e o casal íntimo, para expor o problema dos relacionamentos humanos. Agora, a psicologia não entrou nisso, questão, interesse é outro, tem outras coisas, mas agora, o casal incompleto. Onde é que a coisa muda? A pessoa só começa a entender o casal incompleto através da seriexologia. Se ela não pensa em vidas sucessivas, em vidas anteriores que ela já tem, principalmente do ponto de vista da paragenética, a holobiografia dela, isso aí, ela não vai entender nunca o casal incompleto. Entende? Agora, o casal incompleto, o que é que se passa? Eu vou abrir só o seu olho numa coisa só. Uma porção de condições do casal incompleto diz respeito a duplas evolutivas anteriores. Você está entendendo? Pensa só nisso, só isso aí você tem um mundo de pesquisa para fazer investigação. Então, por exemplo, uma pessoa teve já dupla evolutiva, ou se casou, ou teve vida íntima com a outra consciência durante 20 vidas. Ela veio e arranjou uma dupla evolutiva com uma que ela teve 10 vidas. Está entendendo? Às vezes não é a mesma coisa. Porque às vezes ela pode ter muitas vidas, mas uma vida, por exemplo, aí, anticosmoética, tudo alterada, dentro de uma interprisão grupo kármica. Agora pensa bem, a hora que acaba a interprisão, que começa a vir
um nível de equilíbrio na relação. Então, isso tudo acontece. Agora, nessas condições, a gente tem que sempre lembrar que aí tem sempre uma dupla. São duas consciências. E quase sempre tem uma terceira, que é o processo do triângulo. Agora, nessa questão da dupla, o problema todo é o seguinte: quem é quem? Ou qual é o percentual que atinge negativamente quem? Ou qual o percentual que atinge positivamente quem? Isso tudo tem que ser estudado. Então, cada caso, num problema desse, tem que ser visto do ponto de vista grupal. Então, por exemplo, a psicologia, aí no caso, tinha que ser estudada a psicologia familiar, de grupo, sabe como é que é? Aquele negócio. Conosco, tem muita coisa dessa que tem que ser estudada dentro da consciência terapia de grupo. Não tem outro jeito, para a pessoa ver. Agora, os problemas todos são o seguinte: parapsiquismo, Seriex, assistenciologia, isso aqui, ó, segura o problema, melhora a turma do casal incompleto, os participantes. Agora, Val, você ressaltou, quando você até trouxe o conceito, você falava muito até no curso de sexualidade, tudo que tratava desse conceito. Que é onde pega pior, atualmente, que é a parte de bicho, a parte animal, é o subcérebro abdominal, a parte vegetativa. Então tal. Sempre teve mais esse lado, pelo menos no início, você ressaltava mais essa questão negativa. Era o jeito do povo entender o que a gente está falando. Mas o lado positivo que você começou a comentar, você poderia Por exemplo, o lado positivo, aqui já em Foz já acontece isso. Tem uma porção aqui de processo de casal incompleto. Se você for olhar, por exemplo, as ICs já tem muitos casais incompletos. O problema dos cursos que são dados, tem muito casal incompleto. O trabalho que nós fazemos dentro dos vários setores de atividade, inclusive do CAEC, das coisas, tudo está cheio de casal incompleto. Agora, outra coisa, as pessoas, quanto mais lúcidas elas estejam a respeito da holobiografia, da paragenética, do parapsiquismo e principalmente da seriexologia, das vidas sucessivas, mais ela vai definir e identificar as condições de casar incompleto dela mesma. Está entendendo? E eu, se fosse considerar meus processos de casar incompleto, vocês estão perdidos. São dezenas. Você está entendendo? Que eu tenho consciência daquilo absoluto. Agora, o que é engraçado é isso. É que tem os casais incompletos que às vezes não era bem um casal íntimo, mas era uma paternidade com o filho, a filha, a maternidade e o filho, entendeu? Que teve muito, vamos dizer ali, muito attachment. Afeto. Muito afeto, muita condição de afinidade e empatia. Porque esse tema ele é um tema bem relacionado a Max Proex também. Então, total. Como é que a gente pode tirar partido do casal incompleto, positivamente? Olha, às vezes, a primeira coisa que você tem que falar é o seguinte: às vezes, duas pessoas que têm duplas, elas vão funcionar melhor, cada uma com o seu duplista, e elas formando uma terceira condição, que é o casal incompleto. O casal incompleto ali, junto com as outras pessoas, então você veja, no caso aí, nós vamos ver mais gente, vai funcionar melhor e produz mais, é mais eficaz. Só que essas duas trabalham juntas e entrosado, sem excesso. Uhum. Agora, para isso, você vai começar a notar como é que tinha razão eu dar o curso de sexo-somática durante 15 anos. Por quê? Para as pessoas começarem a dominar a sexualidade. Se elas não dominarem isso, está difícil dos casais incompletos funcionarem direito. Agora, observa meu modo de ser com a conscienciologia. Observa, por exemplo, aí, nós já temos mais de 2 décadas funcionando, por exemplo, o Instituto. Veja só o meu jeito de agir perante as pessoas. Você está entendendo? Eu mesmo estou nisso. E eu sou consciente de certas coisas. Agora, tudo isso é relativo porque depende do nível de lucidez das pessoas. A pessoa é que tem que ver o nível
que aquela condição do casal incompleto afeta a ela e o trabalho dela. Então, se nós pensarmos numa coisa dessa, tudo muda. Tem muita coisa para ser estudada nisso, viu? Isso aí ainda não foi abordado no nível que nós precisamos. Tá, nós estamos atrasados com esse assunto. Quer aprofundar mais? Poderia aproveitar só para fazer a divulgação? Pode falar. Tá. Bom, pessoal, aproveitando então, em relação ao tertuliário, nós estamos naquela campanha de arrancada final para a finalização das obras do tertuliário. A programação para a inauguração é agora no próximo dia 30 desse mês, 30 de novembro, e a proposta é que a gente consiga arrecadar aí R$160 mil com o projeto de cotas de 10 mil, ou seja, 16 cotas de R$10 mil. Nós já conseguimos, nesse projeto, R$30 mil, ou seja, 3 cotas de 10 mil, constituindo R$30 mil. Então, quem tiver condições de adquirir uma cota ou juntar-se com outras pessoas e aí adquirirem uma cota, a gente está solicitando que entre em contato aqui no CAEC ou com o professor César Cordioli para poder ajudar nessa reta final do tertuliário. Pessoas também que não tenham esse valor, como eu já disse, podem se juntar aí nas unidades fora de Foz também, os teletertulianos, para que a gente possa aí realmente finalizar as obras do tertuliário. Também lembrando do projeto Amigos da Enciclopédia, são 2 projetos diretamente relacionados, tanto o tertuliário quanto o Amigos da Enciclopédia, a esse mega projeto que é a Enciclopédia da Conscienciologia. Nós temos a meta de chegar a 400 amigos. As últimas informações, nós já estávamos com 318 amigos. Então, falta pouco agora para chegarmos aos 400. Esses 400 amigos conseguem viabilizar todo o custo operacional da enciclopédia e também aí incluindo o tertuliário. Então é muito importante não só a gente conseguir construir o tertuliário, mas fazer a manutenção dele e também a manutenção de todo esse projeto que é a Enciclopédia da Conscienciologia. Ok? Obrigado. Gente, eu queria dar uma boa notícia aqui para nós aqui em Foz, que é uma coisa que eu previa e que eu, vamos dizer, torcia para acontecer há muito tempo. O jornal de hoje aí, de Foz, está trazendo a reunião de um grupo de pessoas que estão se organizando para fazer uma ONG de assistência e proteção aos animais em Foz. Isso é uma coisa que eu falo desde 95. É tanto que eu peguei o jornal, dei para a Graça vai levar até para a Jamile para ajudar. E falei com a Laura, porque tudo é gente dessa área de assistência aos cachorros, gatos e etc. da vida que precisam. Agora, essa ONG, se vocês puderem, alguém puder ajudar isso aí, seria bom entrar em contato com essa turma. Está no jornal de hoje. Vamos ajudar esse povo, porque vocês têm que lembrar, subhumano é consciência sua, é seu primo. São seus primos, são os primos. Lá em Minas Gerais, eles gostavam de chamar as prostitutas como primas. E eu falo a coisa muito mais séria, que são os bichos, os animais domésticos, que são os verdadeiros primos nossos. As prostitutas até que não são, elas são irmãs. Situação é diferente. Tá certo? Você quer falar? Eu só falar que no jornal está escrito o e-mail para entrar em contato com eles. Eles estão se querendo chamar Vida Animal. Até agora são 20 pessoas, estão precisando de um advogado e de um contador urgentemente. E também de pessoas voluntárias para ajudar. Cada um deles tem na sua casa mais ou menos a quantidade de 20 bichinhos. E eles priorizam os bichinhos que foram maltratados por os donos ou que são maltratados nas ruas. Então, assim, acho que todo mundo que gosta de bichinho, que tem bichinho, é importante entrar em contato com eles, nem que seja para dar um apoio moral, né? Porque isso é muito importante para a nossa cidade mesmo. A Associação de Proteção aos Animais Superiores já existe. Agora, aos animais inferiores, nós pedimos a vocês que são da Associação de Proteção aos Animais Superiores a ajudar os inferiores, tá certo? Afinal de contas, o CAEC nada mais é do que a Associação de Proteção aos Animais Superiores, chamados Consciências Lúcidas.
De modo que eu conto com a boa vontade, a disposição, o gabarito, os skills e os potenciais de todos os talentos e dons que vocês têm, isso nesse sentido. E viva os nossos primos. Agora, aqui eu tenho umas perguntas que abriu a internet aí. Aprofunde a questão da pessoa que nasce num contexto paradoxal. Por exemplo, o caso do Eduardo Said. São pessoas que podem fazer muita reurbanização e conscientização. Olha, não há dúvida que essas pessoas, elas já nascem porque elas têm culpa do cartório de vidas anteriores dentro dos processos, principalmente etnográficos, dos séculos passados. Então elas já entram para ver se normatizam alguma coisa. Normatizam, quer dizer, estabeleçam normas, às vezes sociais, sociológicas, antropológicas, de convívio, de convivência dentro do problema para ajudar. Foi isso que o grande intelectual aí, Eduardo Said, fez durante a vida dele toda. Ele foi um exemplo disso e é bom ver os livrinhos dele, que tem muita coisa interessante para a pessoa aprender. É possível estabelecer uma listagem de todas as fenomenologias paraconscienciais? Sim. O nosso amigo Gabriel está até tentando fazer isso, que eu estou dando força para ele há muito tempo. No nosso livro Projeciologia tem os fenômenos que nos interessam mais dentro da projeção. Lá são mais ou menos 54 fenômenos. Agora, eu, quando era rapaz, tinha 14 anos, eu fiz, já naquela ocasião, uma relação de 222 fenômenos naquela ocasião. Mas tem muito mais do que isso. Eu mesmo falei com o Gabriel. A hora que você atingir uns 500 fenômenos, aí eu quero ver como é que é. Que eu, oportunamente, se eu tiver oportunidade, tempo, idade, disposição para o processo, eu quero colocar uma listagem enorme desses parafenômenos na enciclopédia. Quando tento fazer certo esclarecimento a algumas pessoas que não têm noção da conscienciologia, vejo como é difícil elas absorverem as informações. Por vezes falo mais de uma vez a mesma coisa. Pensando nisso, eu pergunto, a assistência é feita várias vezes a uma mesma consciência? Como funciona o processo de assistência nesse caso? Como agem nossas energias exteriorizadas sobre as consciências? Olha, consciência não, geralmente é uma vez só, e aquilo tem o acolhimento, a orientação e o encaminhamento da pessoa. Não tem isso não. Quando você está falando e as pessoas não estão ouvindo, é porque a sua técnica ainda não é boa. Você tem que melhorar a sua técnica de exposição dessas ideias avançadas. Às vezes, uma vez só que você falar, vai dar uma repercussão enorme com uma série de questionamentos da pessoa. E eu tenho prova disso. Por exemplo, eu escrevi um livro que é Projeções da Consciência, um livro só. Aquilo mudou a vida de um monte de pessoas que eu sei que me procuraram. Muitas estão aí comigo, trabalhando até hoje também devido a esse livro. E o livro, no entanto, ele tem só as 200 páginas. Então, o problema todo é expor. Esse foi o motivo que eu fiz uma série de manuais. Manual da TENEP, manual da dupla evolutiva, manual da PROEX, que é para traduzir as coisas para quem pode entender. Agora, teve um livro que eu fiz isso para atingir maior número de pessoas, que é o livro Nossa Evolução. Então, o problema seu, que eu acho, é o seguinte: melhora o seu processo de exposição das ideias avançadas. O problema todo é da parapedagogia, está faltando isso aí. Outra pergunta. Você já frequentou o Colégio Invisível dos Orientadores Evolutivos? Se sim, conte um pouco de sua experiência. Escuta, vocês lembram do Instituto que eu falava, se eu fosse encontrar, se algum amparador extrafísico viesse falar comigo, e falasse, você pode escolher uma coisa que nós queremos te dar, o que você quer? Então eu falava, eu quero ser o último aluno ouvinte numa aula ou numa reunião dos orientadores evolutivos, ou seja, dos evoluciólogos. Eu quero que eles me deixem entrar e eu fico só ouvindo a coisa lá no fundo. Um aluno que não vai ter participação, só escutar. Eu vou bancar só ficar de olho. Eu não vou ser papagaio. Eu vou ser, como é que é? Coruja. Mais nada.
Então é isso que eu sempre pedi, de modo que eu nunca vi isso de perto. Agora, eu tenho um ou outro contato esporádico, etc., com evoluciólogo. Isso tem me ajudado demais. E eu tenho também um ou outro contato que eu já tive com serenão. Aí me ajudou ainda mais. Porque às vezes tem coisas que eu já tive entrevista com serenão que teve evoluciólogo que depois veio tirar de mim a informação. Vocês estão entendendo? Então, naquele ponto, o meu extrapolacionismo engoliu o evoluciólogo. Tem disso. Por isso que eu falo que extrapolação é um negócio sério, a gente tem que pensar bem. Mas o que você quer falar? O senhor tinha falado agora recente que o senhor tinha intimidade com o transmentor. E aí, desde aquela hora, eu fiquei perguntando o que caracteriza essa intimidade. Talvez tenha relação com essa pergunta. Sei, mas eu nunca encontrei com 20 transmentores, foi só ele. Eu desejaria encontrar com 20 e ver o que eles estão discutindo. Eu quero atualizar minhas fofocas evolutivas da Terra, através deles. Isso eu nunca vi. Tá bom, então vou repetir a pergunta. O que caracteriza, então, essa minha intimidade com ele? Com o evoluciólogo, já que é que eu sei tudo que diz respeito ao que eu faço. Ele me dá as dicas de tudo que eu tenho. Eu nunca tive dúvida, eu nunca tive um problemão, nunca tive conflito. Você pensa que isso, eu devo isso ao quê? Eu destrincho tudo. Você sabe o que é destrinchar? Fazer dissecação, dissecção, anatomizar o processo. Por isso que é que eu falo, eu sou javalino dissecador. É uma intimidade cognitiva, então? É muito mais do que isso, né? Que é o que interessa, ela é mental somática. Entendeu? É de autodiscernimento, que me ajuda demais. Agora, ó, eu aprendi a conviver com ele, né? Isso vem de muito tempo. Entendendo? Como é que se descobre se uma consciência fez ou não o curso intermissivo? Todas as consciências que trabalham na CCCCI fizeram curso intermissivo? Olha, o melhor é você pegar, que tem um experimento no 700 experimento que fala que a pessoa faz um teste. Se ela responder alguma daquelas questões positivamente para si mesma, ela vai ver se ela fez ou não o curso intermissivo. Agora, qualquer coisa é aparecer na Apex, que vocês têm lá também uns estudos sobre isso. Tem o tiratema também, que ajuda. Esse talvez seja até mais fácil para a pessoa. É o tiratema. Agora, outra coisa, se as consciências que trabalham na CCCI fizeram curso intermissivo. Olha, pelo que eu sei, até o momento, sendo bonzinho, 90% fizeram curso intermissivo. Eu estou sendo bonzinho, você não acha? Porque talvez seja mais do que isso. Ô João, o que você acha? O Antônio não está aí, ô João, é você que tem que responder no lugar dele. Hein? Senão não se sustentava, ela não aguentar ficar aqui. Não dá. Agora veja, o percentual das pessoas que vêm e vão embora é mais ou menos de 12%, que tem acontecido nesses últimos anos. Nós estamos contando mais na última década, entende? Aqui em Foz, última década, porque nós já estamos aqui há 13 anos. Eu já vão para 8 anos. Então a situação é mais ou menos por aí, a gente já tem uma ideia disso. Agora, eu calculo que nesses 12%, a gente tem que dar um desconto de uns 2%, porque tem gente que retorna, que retoma a tarefa. Então o problema todo deve ser na base de 90%, no mínimo, eu acho que a turma fez curso intermissivo. Uma outra coisa que seria bom a gente clarear aqui para essa pessoa entender, quem perguntou, o questionador aí, o da pergunta, o perguntador. Olha, a gente tem que estar sempre olhando esse negócio de curso intermissivo, porque tem gente que fez o curso intermissivo e que não quer assumir. Isso também é importante ver esse outro aspecto da condição das pessoas. Então, a pessoa que não quer assumir a condição do curso intermissivo, que ela sabe que aqui não é uma responsabilidade, que vai pesar, ela vai ter que mudar a vida, fazer uma reciclagem, vai ter que se dedicar a uma série de processos novos, ela às vezes não quer isso. Então ela começa a tirar o corpo fora aí. Então, desses 12% das pessoas que vão embora,
Não fica pensando que tem ali no meio desse povo marcos dissidentes. Não tem, não. Quando ocorre dissidência, é mini dissidência. O erro é das pessoas que estão saindo, não é de quem ficou aqui, não. Então, isso tudo também eu acho importante a gente caracterizar, enfatizar, abrir o jogo, falar bem claro. Vocês estão entendendo, né? O nível que nós estamos falando nisso aí. Tem mais alguma coisa? Não? Está tudo bem? Hoje tem muita pergunta aí? Como é que nós estamos? Gente, então, de modo geral, vocês então já perceberam que esse assunto da paraperceptibilidade não termina aqui. Ele é um dos assuntos mais profundos, mais abrangentes, mais sérios e, vamos dizer, mais patologicamente explorados pela humanidade. Tem muita coisa para melhorar nisso, para dar equilíbrio e melhorar a evolução de todo mundo. De modo que eu conto com vocês que já estudaram, já fizeram o curso intermissivo, para nós levarmos isso adiante, avante, para liquidar com todas as bobagens, tolices que tem dentro das demagogias religiosas, das seitas, das religiões, sobre esse assunto do processo do parapsiquismo e da extrafisicalidade, da multidimensionalidade. Nós aqui, hoje, com o princípio da descrença, com os processos da cosmoética, com o problema do universalismo, a gente tem muito mais gabarito de explicitar os assuntos de parapsiquismo do que essas outras pessoas. De modo que vamos aproveitar essa vida com essa possibilidade, as disposições que nós temos e as companhias que nós desfrutamos hoje, que já entendem desse assunto e que dão força para o nosso trabalho. Pensem bem, cedo ou tarde, todo mundo aqui vai ter que enfrentar o parapsiquismo direto, o autoparapsiquismo. Uma pergunta muito importante é essa: você já chegou nesse nível? Você já está no nível de começar a enfrentar isso? Quando é que você vai arregaçar as mangas? Pensem nisso. Nós temos 19 temas aí para selecionar na eleição, tá certo? Pessoal, vou ler as pontuações da tertúlia de hoje, dia 6. Votos online foram 16. Perguntas via internet respondidas 5, perguntas presenciais respondidas aqui no auditório 9 e assinaturas no livro de presença 58. Depois da leitura dos verbetes, temos 4 recados na seguinte ordem. O a mim ou a Rosa, que vão solicitar ajuda para a grampeação dos verbetes, a Cristiane, o Álvarez e a Eliane. Bom, então, todos estão com os papéis? Faltando papel aqui. Então, verbetes novos. Identidade extra, inconcretude, júbilo cosmoético, linguagem erudita, megapeso, melex, neoidentidade, para a aculturação, para a captação retrocognitiva. Verbetes antigos: agenda vazia, atrator, coabitante, coativação atributiva, coleta seletiva, consciência retardatária, consim problema, cuidadologia, evitação da evitação e hibernante. Gente, olha só, a gente está com 6 pastas de verbetes para serem grampeados ali na holoteca, naquele mesmo esquema ali onde tem o local da mega mesa para fazer fichamento. Então, eles estão ali dispostos, tem os grampeadores e a gente solicita. Quem puder ficar mais um pouco aqui para ajudar a gente a grampear. A gente tem que ter grampeado ainda hoje todas as 6 pastas de verbetes, tá bom? Obrigada.
Pessoal, boa tarde. A respeito do mutirão dos dicionários, né, que o professor Valdo já comentou hoje, do dia 22 ao dia 28 de novembro, que é daqui 15 dias, a gente vai passar uma semana inteira priorizando fichar os dicionários do Holociclo. A gente tem em torno de 8 cubas, em torno de 200 dicionários para serem fichados. É muita coisa que já está lá há muito tempo e a gente não consegue terminar. Então vamos ver se a gente acaba até o final do ano de fichar. Quanto mais rápido a gente fichar, eles vão para as mesas e a gente consegue utilizá-los. Tá? Então peço aí o apoio de vocês, né, para estar nos procurando nesse sentido. Eu tenho aqui uma lista, quem quiser já deixar o nome, o dia e o horário que vai poder estar colaborando, eu já anoto agora no final da tertúlia. E a partir de amanhã a gente deixa circulando essa lista para as pessoas anotarem o dia que pode estar ajudando. Tá bom? Obrigada. Boa tarde a todos. Gente, o Intercamp vai estar realizando em Natal o campo assistencial holossomático. Ele vai ocorrer do dia 28 a 30 de novembro de 2008. Vai ser com a Epicom Hernani Leite. E o curso ele tem como pré-requisito o SCP-2. Então fica o convite aqui para os tertulianos e teletertulianos para participarem do evento, chamando a atenção assim, de algumas vantagens, né, alguns pontos positivos do curso, né? Que ele ajuda no desenvolvimento da assimilação e desassimilação de energias, no desassédio, na pesquisa de campo assistencial, no desenvolvimento da sinalética energética e na assistência energética grupal. Então, quem tiver interesse, por favor, entre em contato com o Intercamp. Natal, o telefone é 84 3211 3126. Obrigado. Pessoal, mais um recado. A gente gostaria de falar do acoplamentário, que é o primeiro laboratório grupal do planeta especializado na questão da parapercepciologia. Então, quem tem vontade, desenvoltura ou quer desenvolver o seu parapsiquismo, a sua paraperceptibilidade, o acoplamentário é um curso excelente para isso. Então, a todos aqueles que querem, além de desenvolver o parapsiquismo, também verificar a sua assistencialidade, o seu condicionamento holochakral e como que você está perante a multidimensionalidade, vale a pena. Então, nos dias 28, 29 e 30 de novembro, a gente vai ter um acoplamentário com a temática de ProEx, Programação Existencial, com os professores Frederico Gani e com o professor Leonardo Firmato. Tá? Então, a gente conta com a presença de todos. Então, o verbete vencedor foi para a captação retrocognitiva com 16 votos. Obrigada, boa tarde.